turma, vamos para o capítulo 5 da apostila 2. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura feudal, né? Como que ela foi montada a partir do momento que nós tivemos a morte de Carlos Magno, nós demos início aos processos de transformações que vão gerar o feudalismo. Se a gente estivesse em sala de aula, eu estaria falando para vocês que esse período eu classifico como sistemas econômicos, né? Eu tenho vários sistemas econômicos. Eu tenho o sistema econômico feudal, eu tenho o sistema econômico mercantilista, eu tenho o sistema econômico capitalista. E aí, como definir sistema econômico? Sistema, numa fala popular, seria a forma. Econômico relaciona-se a dinheiro. E o dinheiro a gente não gasta apenas, a gente guarda. E quanto mais a gente guarda, mais a gente adquire riquezas. Então, a definição de sistema econômico feudal seria a forma que um país tem de adquirir riqueza, que nesta época era através das terras. Então, feudo significa terra, certo? Ou seja, quanto mais terras eu tivesse, mais rico eu seria. Então, a ideia é conquistar terras, mas não conquistar terras agora no sentido de criar impérios, mas conquistar terra no sentido de criar riqueza pessoal, tá? Então, a partir do momento que essa estrutura ela toma força, a sociedade ela fica da seguinte maneira. Politicamente, eu tenho uma política chamada de descentralizada. O que seria uma política descentralizada? É isso que eu coloquei aí para vocês. Eu tenho um território, esse território possui um rei, ele é o dono das terras. Mas quem tem a força política são os senhores feudais. Os senhores feudais são homens que adquiriram uma porção de terra com o objetivo de cuidar dessas terras, produzir riquezas nessas terras, certo? Essas terras, elas são do rei. Se um dia esse rei quiser tomá-las para si, ele vai tomar. Então, o que compete a mim que recebi uma terra? Conquistar outra, certo? Porque se um dia eu tiver que devolver as terras para este rei, eu conquistei uma que é minha, ele não pode tirar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o rei ele é um símbolo, ele representa o seu território inteiro, porém, politicamente, quem vai fazer a administração política desse local são os senhores feudais. Por isso que é descentralizado, porque de acordo com a quantidade de feudos que eu tenho nesse território, é a quantidade de senhores feudais, né? E esses senhores feudais vão ter leis próprias, economia própria e uma própria forma de organizar a sua sociedade. Então, ficaria mais ou menos assim. Por exemplo, vamos dizer que aqui é o território de Laranjal, tá? Eu tenho ao centro o nosso prefeito. Agora ele é rei, tá? Aqui eu tenho o feudo, o território de Laranjal ele foi dividido em 3 feudos, perfeito? Então eu tenho o feudo do Marcelo, eu tenho o feudo do Mateus e eu tenho o feudo do João. O que vai acontecer aqui? O rei é um símbolo. Quem comanda são os senhores feudais. E aí, o que acontece? No feudo do Marcelo, certo? A lei do rei não funciona aqui. Aqui é a lei do senhor feudal. Então, ele tem o próprio governo dele, ou seja, ele cria as suas próprias leis. Ele tem a sua própria economia. Ele gera a riqueza dele da maneira que ele acha melhor. E ele tem a sua própria forma de organizar a sociedade, tá? No feudo do João, a mesma coisa. E no feudo do Mateus, a mesmíssima coisa, tá? O que acontece? Vamos dizer que aqui no feudo do Marcelo,
As pessoas podem dormir às 10 horas da noite. Às 10 horas da noite, todo mundo tem que dormir no feudo do Marcelo. No feudo do Mateus, as pessoas podem dormir às 3 horas da manhã. Então, é uma regra imposta para cada feudo, da maneira que ele acha melhor. Perfeito? Ah, então, professor, eu posso sair do feudo do Marcelo e mudar para o do Mateus, porque lá é melhor. Não, você não podia ficar mudando de feudo, tá? Não havia essa oportunidade, não havia essa escolha. No feudo que você estava, é ali que você ficava, tá? Então, o que acontece? Acontece que neste feudo você pode ter um senhor feudal mais cruel, o outro não. Então, nem sempre o feudo vai ser algo legal para se viver. E a gente vai ver porque uma característica típica deles era de servidão. E essa servidão, a gente vai explicar mais para frente, ela é complicada, porque na verdade ela passa a ser em forma de escravidão, tá? Então, política descentralizada. O que significa isso? Que eu tenho um rei, que é apenas um símbolo. Quem comanda politicamente são os senhores feudais. Então, como eu tenho mais de um, eu tenho um governo descentralizado. Perfeito? O próximo passo da nossa estrutura é a economia. Lembra que eu disse? A economia, ela é baseada no quê? Nas terras. Então, tudo eu vou gerar dinheiro em cima dessa terra. E aí o que eu faço? Eu tenho os campos, certo? A agricultura de subsistência. O que significa isso? Que eu vou produzir apenas o necessário, certo? A gente está falando de produção agrícola. Num pé de maçã, não nasce apenas 50 maçãs, porque no meu feudo só tem 50 pessoas. Então, o pé de maçã vai ter 50 unidades? Não, nasce muito mais. E assim sucessivamente, porque a gente está falando de plantações. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava a sobra e ao invés da gente vender, porque como nós temos vários feudos, as moedas tinham pesos diferenciados. Então a gente faz um comércio baseado na troca. A moeda ela não existe aqui no sentido de compra, porque no meu feudo a minha moeda vale mais. No feudo do Mateus ela vale mais do que a minha. Então, para evitar esse tipo de conflito, a gente passa a trocar as mercadorias. Eu troco a minha mercadoria, porque eu produzo maçã, por uma mercadoria que no feudo do Mateus tem, que é pera. Então eu faço a troca. E essa troca ela é feita também dentro dos feudos, tá? De acordo com o que eu faço, do que eu produzo, eu vou mantendo as trocas para poder sobreviver. Perfeito? E isso chama-se agricultura de subsistência. E o que significa isso, professora? Produzir apenas o necessário, tá? E agora nós vamos para a sociedade. Lembra que em política a gente tem que falar de três coisas básicas sempre: política, economia e sociedade, certo? Então, como que funcionava a sociedade no período feudal? Eu dizia que ela era uma sociedade estamental. Então, estamental é algo sem movimento, é estável, fica lá parado. Mas quer dizer que as pessoas não andavam, professora? Não. A gente está querendo dizer que se eu sou pobre, eu vou morrer pobre. Se eu sou rico, eu vou morrer rico. Mas, professora, as pessoas não podiam enriquecer? Não. O servo, ele sempre seria servo. Primeiro porque a gente vai adquirir uma dívida com o senhor feudal. Quase impossível, era impossível de se pagar. Perfeito? Segundo, porque eu nasci pobre e eu uso o pensamento medieval, que a gente vai
pegar nesse detalhe na próxima aula, tá bom? Eu uso o pensamento medieval, ou seja, se você nasceu pobre, é porque você pecou em algum momento e Deus permitiu que você nascesse pobre, para você aprender e evoluir. É lógico que é uma mentira, é uma maneira de manter as pessoas acreditando que elas são pobres porque Deus quer e não porque eu estou te explorando. Perfeito? Então, essa sociedade, ela é estamental por causa disso, porque você não tinha possibilidade de enriquecer. Nasceu pobre, morreu pobre. Aí o rico não fica pobre? Ele pode até ficar pobre. Ele pode até não ter o que comer. Mas ele tem uma coisa que abre portas para ele em qualquer lugar, que chama-se título. Ele tem um título. O senhor feudal, ele é um conde, o senhor feudal, ele é um barão, o senhor feudal, ele é um duque. Então, esses títulos garantem a ele entrada em festas, entradas em outros lugares onde ele pode dormir, onde ele pode comer, se beneficiar. Ele tem título, você não tem. Você quem é? João. João do quê? Não sei. Não conheço. Agora, se você falar, eu sou o Duque João de Barros, nossa senhora, a palavra Duque já faz, vem, meu amor, entra aqui, senta, quer comer? Quer? Hoje vai ter uma festa, você quer participar? Porque você tem um título, perfeito? E dentro dessa sociedade, eu tenho o pobre. Esse pobre chama-se servo, tá? Ele é um camponês, mas nós vamos dar o nome de servo. Eu não vou poder dar o nome dele de falar que ele é um escravo, porque nesse período o pensamento é religioso. Eu tenho o rei, que é um símbolo, eu tenho os senhores feudais que comandam politicamente, mas a sociedade, desde o rei até o servo, quem comanda o pensamento deles é a igreja. Então, por essa razão, por ser um pensamento religioso, eu não vou poder dar o nome de escravo, que a gente vai ver na próxima aula que eles se tornam escravo. Então eu ponho servo. Servo significa o quê? Eu estou servindo. Ai, que lindo, né? Não é bonito? Ai, gente, tão bonito de ver, né? Você muda a palavra, parece que muda tudo. Eu nem tenho, nem sou explorado, nada, e nem passo necessidade. Eu sou servo. Escravo. Ah, escravo já muda. Escravo apanha, escravo é judiado, escravo não ganha dinheiro. Não. Às vezes a gente muda o nome para ficar bonito, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Então eu tinha dois tipos de servos, que são os camponeses, tá? Então eu tinha um camponês do feudo. Esse camponês do feudo, ele vive em esquema de escravidão. E eu tenho o camponês livre. O camponês livre, ele rompe com o feudo. Eles são pessoas que discutem relação, que lutam pelos seus direitos e acabam tendo que fugir do feudo ou são expulsos. Só que se eles forem capturados, eles morrem. Então, o que eles fazem? Eles vão para a floresta e começam a criar um novo grupo nessas florestas. Perfeito? Ah, professora, mas eles não vão para a floresta buscar esses homens que são contra eles? Vão até um pedaço. Eles não entram na floresta, porque a floresta, naquela época, ela era assombrada. Nós falávamos que ela era assombrada. Então as pessoas tinham medo, por essa razão elas não iam. Mas isso é uma outra história que a gente vai contar na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, então, nós vamos falar um pouco mais da vida dos servos e dos nobres, tá bom? Nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Perfeito, gente? Até mais. Tchau, tchau.